Como julgo que a comunicação social já sabe, o Partido Socialista, por várias vezes, inúmeras vezes, tem solicitado as avaliações do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que estão, aliás, por obrigação do próprio plano, como é do conhecimento de todos. O Plano de Ajustamento Económico e Financeiro exige que sejam feitas avaliações trimestrais e que essas avaliações sejam publicadas e dadas conhecimento, sobretudo ao povo da Madeira, que é aquele que está a ser chamado para os sacrifícios e para resolver o problema que Alberto João Jardim criou. Ora, desde a primeira hora que nós alertamos para esse facto, que o Governo Regional tem vindo a passar uma mentira, mais uma. Aliás, é bom dizer que Alberto João Jardim foi considerado há uns anos atrás como o mestre do insulto. Eu diria que é essa mestria há que juntar agora um mestre da ocultação, porque já ocultou do país, do povo da Madeira, do mundo, da Europa, mais de 1.000 milhões de euros durante 7 anos e agora também está a ocultar de forma exemplar, segundo ele, com certeza, as avaliações do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E eu dizia há bocadinho que nós temos vindo a solicitar e o Governo Regional tem dito que isso é uma responsabilidade do Ministério das Finanças e que não sabe qual é o ponto de situação. Ora, ontem fomos surpreendidos com uma resposta e um comunicado do Ministério das Finanças que também, diga-se a bom da verdade, não responde aos partidos na Assembleia, mas responde à comunicação social, o que é de facto uma forma exótica de fazer política e porventura nova deste Ministro, a dizer que afinal existem 3 relatórios feitos, 3 relatórios concluídos. E diz mais, diz que os relatórios estão feitos e que tiveram a participação ativa do Governo Regional. Portanto, eu não sei como é que se participa nos relatórios que estão concluídos e não se sabe se eles estão feitos, que é o que disse o Governo Regional. Portanto, uma mentira absolutamente inadmissível dada pelo Governo Regional. Mas o que é verdadeiramente essencial é perguntar por que razão é que o Ministro das Finanças e, sobretudo, Alberto João Jardim, o Secretário das Finanças da Madeira, diz que isto não é oportuno ou que não foi oportuno divulgar os relatórios. Mas não é oportuno para quem? Esta é a questão essencial. Não é oportuna a divulgação dos relatórios de avaliação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro da Madeira para quem? Só pode ser para o Governo Regional. Porque, de facto, para o povo da Madeira é de uma enorme oportunidade. Porque o povo da Madeira tem que saber, depois de um garrote fiscal da dimensão que nós estamos a passar e continua a ser executado em 2013, depois da redução de despesas dramática que houve na Madeira e que estão a afetar a saúde e a educação e, sobretudo, aqueles que menos têm, nomeadamente os aspectos sociais, como é do conhecimento de todos, o desemprego aumenta, mas as prestações sociais diminuem, perante este cenário quase dantesco que se passa na Madeira e que está a tirar a região para um descalabro económico, financeiro e social, então os madeirenses não têm o direito de serem informados sobre o que é que se está a passar com este plano, como é que as coisas estão a correr e por que razão é que tiveram de ser introduzidas medidas adicionais a meio do ano, conforme diz o próprio comunicado do Ministério das Finanças. Os madeirenses têm todo o direito de saber. Têm o direito, mas mais uma vez, o PSD Madeira, Alberto João Jardim, escondeu de facto este plano. Escondeu escondeu esta avaliação, estas 3 avaliações, e, conforme diz o Ministério das Finanças, elas serão reveladas, imaginem, serão reveladas durante a 7ª avaliação. A 7ª avaliação, o país fez 7 avaliações do plano, as 7 avaliações foram discutidas no Plano Nacional, as 7 avaliações foram debatidas pelos partidos na Assembleia da República, as 7 avaliações foram do conhecimento dos portugueses. Ora, a Madeira teve uma avaliação, a primeira, que ainda por cima tinha uma ressalva, que por ser a primeira não poderia ser levada muito a sério porque ainda estava no início. A partir daí não houve mais nada. Lançou-se uma cortina de fumo e nós não sabemos minimamente o que é que se está a passar. Ora, isto é de facto de uma gravidade extrema. Nós consideramos que a Madeira parece, permitam-me que diga isto, a Madeira parece que não faz parte de Portugal, realmente. A Madeira parece uma espécie de enclave onde é admitido toda a patifaria em cima do povo da Madeira. Tudo é permitido na Madeira. É um enclave que está aqui em Portugal, mas que aqui não é Portugal. Não se regem pelas leis portuguesas, não se cumprem compromissos, a democracia não funciona, as assembleias não trabalham em prol daquilo que devem trabalhar, que é fiscalizar o governo e legislar a bem dos madeirenses, e portanto isto é um enclave exótico, singular, que está nas mãos da Quinta Vigia e que todos, literalmente, do ponto de vista da soberania portuguesa, consideram absolutamente normal. É bom dizer que esta mentira que tem sido guardada ao longo deste ano do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro no que diz respeito às avaliações, esta mentira tem 3 guardiões fundamentais. E os guardiões fundamentais são, obviamente, o Primeiro-Ministro, que foi
solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo Partido Socialista para nos dizer qual era o ponto de situação e nem respondeu. Tem o Sr. Dr. Paulo Portas, que faz parte da coligação e que sabe perfeitamente que está em curso um plano de ajustamento económico e financeiro e que o povo pede para que ele seja divulgado o andamento, digamos assim, da sua implementação, e também o Sr. Ministro Vítor Gaspar, que desde a primeira hora tem sido o principal braço direito de Alberto João Jardim na ocultação deste lamentável procedimento do ponto de vista daquilo que deve ser a transparência em política. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista informa que vai insistir na urgência de conhecer aquilo que são os mecanismos que ocorreram ao longo deste ano no que diz respeito ao Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, vai escrever ao Provedor de Justiça, é a única alternativa que nos resta neste momento, e eu quero lembrar que nós já escrevemos ao Sr. Representante, já escrevemos ao Sr. Primeiro-Ministro, já escrevemos ao Presidente da República, já escrevemos aos grupos parlamentares da Assembleia da República, já escrevemos ao Governo Jornal, naturalmente, e ao Secretário-Geral das Finanças, e neste momento só nos resta o Provedor de Justiça. E, portanto, verificamos à espera para que estas avaliações sejam dadas a conhecer quanto antes. Não sei porque é que se tem que esperar para a 7ª avaliação para fevereiro. Não sei porque é que, se já existem 3 avaliações, porque é que elas estão na gaveta. É preciso que o povo saiba o que é que escondem o PSD Madeira dos madeirenses. É preciso que as pessoas saibam o que é que se passou ao longo deste tempo. Agora, há uma coisa muito importante que é preciso dizer agora. Eu, neste momento, como todos os madeirenses e, porventura, todos os portugueses, só podem suspeitar das avaliações que aí vêm. Não há outra alternativa. E parece-me óbvio. Se durante um ano existem 3 avaliações que, por falta de oportunidade, diz o Ministro e diz o Presidente do Governo, não foram divulgadas, eu presumo que elas serão divulgadas não só com a oportunidade do Governo Jornal, mas com certeza com o conteúdo que o Governo Jornal quer que sejam divulgadas. E, portanto, isto é verdadeiramente lamentável, mas, sobretudo, muito grave. Qualquer avaliação que venha a surgir agora, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estão sob suspeita de manipulação. Não compreendo que possa ser de outra forma, a não ser que o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Presidente do Governo tenham uma explicação completamente inabalável para nós acreditarmos que houve uma razão suficientemente forte que defesa do povo de Madeira, de defesa do povo da Madeira, não do interesse do Governo Jornal, não do interesse daqueles que enganaram os madeirenses, daqueles que mentiram os madeirenses, daqueles que esconderam dívida, daqueles que prevaricaram ao longo destes anos, mas do interesse público geral dos madeirenses. E não havendo essa razão, de facto, só se pode acreditar que os relatórios que aí vêm na 7ª avaliação no que diz respeito à Madeira foram manipulados ao longo do ano, e isto é de uma gravidade extrema do ponto de vista político e mesmo do ponto de vista daquilo que deve ser a relação dos políticos com a sociedade. Não sei se têm alguma pergunta. Tenho uma questão. Esta 7ª avaliação, portanto, o que diz o comunicado do Ministério das Finanças é que as avaliações da Madeira, portanto, em pacote, tudo o que não foi ainda divulgado, será divulgado a quando da 7ª avaliação. Sim. Essa 7ª avaliação é antes ou depois das autárquicas? Essa 7ª avaliação é agora, é antes das autárquicas, claramente. A 7ª avaliação vai ocorrer agora em fevereiro, julgo que a data é fevereiro de 2013, portanto é agora mesmo, nos próximos tempos. Agora, há aqui um dado importante, mais uma vez, que tem a ver com os timings. Eu admito que o que o Governo quer fazer, e está a fazê-lo em conluio com o Governo da República, é chegar e apresentar um relatório que diz, bom, isto foi assim, assado e aquele outro, mas nós conseguimos cumprir o déficit. Admito que seja, porque, como sabem, nós ainda não sabemos verdadeiramente quais foram os valores do déficit, porque temos uma contabilidade pública, que, enfim, não é esse o método que se utiliza para a avaliação do déficit por parte do INE, deve ser mais contabilidade nacional, e essa matéria ainda não está clarificada, ainda não, pelo menos não tive conhecimento ainda de quais são os valores. Se falarmos em contabilidade pública, há um déficit de 122 milhões, mas segundo parece, do ponto de vista da contabilidade nacional, o déficit não é esse e em princípio poderá estar dentro daquilo que foi solicitado no plano. Agora, a questão de fundo não é esta. A questão de fundo é que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro teve consequências significativas na região autónoma da Madeira e, ao longo deste ano, foi possível tomar decisões que poderiam ser distintas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As opções do Governo Jornal, que foram tomadas ao longo deste ano, não eram as mesmas opções que, por exemplo, um Governo do Partido Socialista tomaria. E, ao que parece, o Governo da República permitiu que isso fosse assim. Vou-vos dar um exemplo. A questão do aumento de impostos efetuado pelo Governo Jornal e a persistência do aumento de impostos. Porventura, um Governo do Partido Socialista
substituiria esse aumento de impostos colossal, até porque, como se viu, não teve reflexo nas receitas. As receitas nem sequer aumentaram relativamente ao ano passado, nem sequer é face ao orçamento de 2012, é relativamente ao ano de 2011, nem sequer aumentaram, diminuíram inclusive de 8%, segundo a avaliação da Direção-Geral do Orçamento. Ora, a nossa opção não seria essa, seria uma negociação imediata e urgente com efeitos efetivos das parcerias público-privadas, por exemplo, que estão ainda por cima sob suspeita da Inspeção-Geral de Finanças e do Ministério das Finanças. E, portanto, isso permitiria, obviamente, encontrar receita ou diminuir uma despesa de forma significativa numa matéria que não tinha uma influência tão grande como teve na economia e na sociedade madeirense. Portanto, dizer que isto não havia outro caminho não é verdade. Havia outro caminho e o Governo foi tomando as suas opções escondidos e nas costas dos madeirenses, atrás das costas dos madeirenses. E, mais uma vez, com a cumplicidade lamentável do Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças interessou-se apenas por uma coisa, assegurar que o déficit era garantido. E o Governo Regional assegurou-se por penalizar aqueles que menos têm na Madeira e deixar tudo aquilo que foi, porventura, os principais contribuintes líquidos para a situação da Madeira, tal como está, como é o caso do exemplo que acabei de dar. E, portanto, estas questões são questões muito graves e não valerá a pena chegar a fevereiro para o Governo Regional cantar vitória, porque os resultados do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro estão à vista de todos e os resultados não é um déficit que chega eventualmente aos 3,5%. Em termos de cumprimento, um ano depois, o Governo Regional cumpriu todos os itens. Não, claro que não. Eram exigidos. Claro que não. Não é incumprimento. Lília, e isso é uma boa pergunta. É até uma boa pergunta para explicar às pessoas que acompanham estas coisas como é que eu digo, a responsabilidade do Governo Regional sobre este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Porque o Governo Regional tem desenhado uma narrativa de que não tem nada a ver com este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que isto foi uma coisa imposta. Ora, a minha pergunta é assim, se foi imposta, então expliquem-me lá, por que razão é que, por exemplo, as privatizações que estão no plano não foram cumpridas? E foram cumpridas, por exemplo, coisas que não deviam ter sido. Por exemplo, uma redução maior do investimento público. Houve uma redução maior do investimento público do que estava previsto no plano para cumprir o tal déficit, com consequências na economia. A minha pergunta é, esta opção foi de quem? Esta opção foi do Governo Regional. Esta opção foi do Governo Regional, não foi do Governo da República. Portanto, o Governo Regional pode optar o que fazer e o que não fazer, desde que cumprisse o déficit. Ou seja, houve aqui uma obsessão da parte do Governo Regional com o Governo da República de cumprir o déficit e o Governo Regional fez o que faz sempre, que é, trata dos seus, trata daqueles que contribuíram para a sua manutenção do poder e mantém os interesses que, do nosso ponto de vista, não favorecem o interesse geral e o interesse público tal como estão. E é por isso que hoje nós, apesar desta austeridade e deste sacrifício todo, os madeirenses continuam a assistir de forma impávida e serena à manutenção dos interesses que estão muito próximos do Governo. Esses interesses não foram tocados, não foram sequer fragilizados, não foram sequer chamados a fazer sacrifícios. E isto é uma opção do Governo Regional, não é uma opção do Governo da República, é uma opção do Governo Regional. E é por isso que eu digo, era indispensável conhecer o que é que foi fazendo o Governo Regional ao longo deste ano para obter os resultados que eventualmente vai apresentar na 7ª avaliação. Porque isso é que é verdadeiramente uma questão relevante. As opções políticas do Governo Regional condicionaram a sociedade madeirense, condicionaram a economia da Madeira e levaram a Madeira para a situação em que está. E a situação em que está significa um desemprego galopante, maior taxa de desemprego do país e falências de forma absolutamente imparáveis e questões sociais insuportáveis para os madeirenses. Este é o resultado do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro à custa de opções que, do nosso ponto de vista, não eram adequadas. E volto a lembrar, o Partido Socialista disse que este não era um plano para a Madeira, não era adequado e não devia ter sido assinado. E aqueles que dizem que não havia alternativa, mais uma vez o chamo a atenção. Nós não soubemos, nem nunca ninguém soube, e eu desafio qualquer jornalista a me dizer se soube alguma coisa de concreto, o que é que fez o Governo Regional na discussão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro? Eu não sei. Não há dados sobre isso. Não há provas sobre nada. O que aconteceu é que o Governo Regional, pura e simplesmente, negociou este plano, todos se lembram da Carta de Intenções do Governo Regional, que é uma Carta de Intenções que marca o início da ruína da Madeira, feita por Alberto João Jardim e assinada por Alberto João Jardim. E essa Carta de Intenções foi um pedido ao Governo da República, não o Governo da República a impor, foi um pedido ao Governo da República, por favor, imponham-nos estes sacrifícios que nós estamos disponíveis. Isto em nome dos madeirenses. E, portanto, o que não aconteceu e que devia ter acontecido nessa altura era que os partidos,
todos os partidos e eventualmente a sociedade civil estivessem juntos num plano de recuperação da Madeira, porque obviamente tinha que existir um plano de recuperação da Madeira, dada a situação catastrófica que o PSD deixou a Madeira. Agora, o plano foi todo feito por Alberto João Jardim e nós não nos responsabilizamos por isso.